Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa busca da perfeição cristã. Cansei, vou confessar os meus pecados e ouvir a voz de Deus falando: Pai, perdoai este teu filho, porque ele não sabe o que faz. Vou te amar por toda a vida e cuidar do que é seu, pois tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que te amo, tu sabes que te amo. Perdão, Senhor, perdão. Cristo, misericórdia. Perdão, Senhor, perdão. Lava o meu pecado por misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Começamos então, definitivamente, depois do nosso momento de canção, de oração, de entrega a Deus, entrando nesse clima de confissão. Porque hoje nós falaremos sobre isso. Como receber bem os sacramentos, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, né? Bom, como eu já disse, o sacramento, ele não se chama confissão, né? Confissão é parte do processo, mas o que retira definitivamente o pecado das nossas vidas é a penitência. Então, o termo, ou seja, a finalização do sacramento se encerra e se concretiza na penitência, né? Então a gente não chama o batismo de vestir roupas brancas ou querer se tornar cristão. O querer se tornar cristão não necessariamente é o batismo, né? Então, da mesma forma que o confessar não necessariamente é um sacramento. Por quê? Bom, porque eu posso confessar-me com outra pessoa que não seja um padre, ou até mesmo com um padre, e o padre não me absolver, né? Por alguns motivos, ou outra pessoa que eu confesse, sei lá, posso confessar um pecado para um amigo, mas não necessariamente, e ele não tem poder, né? Se esse amigo não for padre, ele não tem poder para me perdoar, para perdoar os meus pecados. Então nós vamos começar aqui, deixa eu só ajustar o meu conteúdo aqui e... não. Olha eu fazendo aqui, pronto. Acertei aqui e vamos lá. Bom, como confessar pecados mortais? Nós vamos já começar com os dois pés na porta, porque aqui nós vamos falar de como confessar os pecados graves e mortais, como confessar os pecados veniais, como ter bons frutos na confissão dos pecados mortais, como ter bons frutos na confissão dos pecados veniais e, por fim, se é necessário mesmo acusar ou qual é a necessidade de acusar pecados mortais já confessados, tá bom? Então nós vamos ver primeiro como confessar os pecados graves e mortais. O sacramento da penitência nos purifica a alma no sangue de Jesus Cristo. Então é pelo sangue de Jesus Cristo que nós somos purificados através do sacramento da penitência. Contanto que estejamos, então, nós precisamos estar, quais são as disposições? Nós precisamos estar bem dispostos, ou seja, com desejo de mudança. A nossa confissão deve ser leal, ou seja, eu não posso nem omitir algo ou nem mentir algo. Eu não posso enganar, eu não posso falar a mentira. Eu preciso falar toda a verdade e não omitir nenhum pecado
que eu precise confessar. Então, de livre consciência, eu não posso omitir pecado nenhum, certo? Eu posso me esquecer desse pecado. Talvez eu cometi o pecado e me esqueci. Mas aí, por isso, existem os pecados, o perdão dos pecados esquecidos também. Porém, se você não esqueceu e omitiu, aí ele não é nem ele não está nos esquecidos, mas está nos lembrados, porém omitidos. Por vários motivos, as pessoas podem, né? As pessoas fazem isso, né? E você pode cair nessa tentação de omitir pecados e não faça isso. E a nossa contrição deve ser verdadeira e sincera. Então, para que nós possamos confessar, devemos ter um coração contrito, verdadeiramente e sinceramente. E como nós vamos fazer isso? Através do pedido ao Espírito Santo. Ajoelhar, pedir perdão ao Espírito Santo para que ele nos perdoe as faltas e nos dê um coração contrito. Para os pecados graves devem ser acusados logo no início da confissão, dando a conhecer o número e a espécie do pecado cometido. Então, quando você confessar, e isso já me ocorreu também, quando você for confessar, não comece com os pecados veniais. Comece com os pecados graves, tá bom? Comece com os pecados graves, já os acusando. E não só dizendo o que fez, mas quantas vezes fez e qual a espécie do pecado. Ou seja, se é um pecado na área sexual, na área afetiva, na área de rancor, ou sei lá, o que for, né, na área financeira, na área do poder, o que for, você deve confessar este pecado. Em número e espécie. Devem ser apresentados com lisura e humildade. Ou seja, você deve apresentar com clareza eles e também reconhecendo que o culpado foi você, certo? A humildade, ela reconhece isso. O culpado fui eu por ter caído. Devem ser indicadas as causas dessas quedas. Ou seja, eu caí não porque... e aqui a causa não significa necessariamente eu caí porque fulano me ofereceu. Não. Eu caí porque eu me deixei levar pela palavra de fulano. E aqui eu não estou colocando a culpa no fulano. E aqui eu não estou colocando a culpa na pessoa. Aqui eu estou dizendo que eu deixei, eu permiti, eu fui até tal lugar e lá naquele lugar eu pequei. Eu poderia ainda não pecar naquele lugar, mas ao me colocar em uma situação de risco, ao me colocar em situação onde eu possa cair, eu pequei, certo? Então, o pecado, ele nasce quando eu já me coloco nas situações de pecado. Devem ser pedidos instantemente os remédios necessários para a cura. Então, quando você cair, peça instantemente, no mesmo instante, o remédio para ser curado. Deve-se desses pecados uma contrição profunda. Deve-se ter desses pecados uma contrição profunda. Então nós precisamos ter uma contrição verdadeira e profunda, que confirme propósito de evitar para o futuro não somente as faltas em si mesmas, mas as ocasiões e as causas que nos levaram à queda. Então, ou seja, evitar não somente cair no pecado, mas evitar as ocasiões de queda e evitar também as causas que levaram. E não causas aqui não são pessoas. Você não está colocando a culpa na outra pessoa, mas colocando a culpa em situações. Olha, ou melhor, colocando a causa, não a culpa, a causa em situações. Se eu não tivesse comprado tal... e aqui eu não estou dizendo, por exemplo, se eu não tivesse comprado esse carro, eu não teria como ir para tal lugar pecar. Não, não é isso. Se eu
não tivesse ido para tal lugar, porque eu poderia ter ido com outro jeito, se eu não tivesse ido para tal lugar, eu não teria pecado, né? Eu evitaria tal pecado. E após obter o perdão desses pecados, nos resta conservar na alma um vivo e habitual sentimento de penitência. Ou seja, eu preciso continuar com o sentimento de penitência que eu estava na confissão. Quando eu me confessei, eu estava com o sentimento de penitência e eu preciso continuar com esse sentimento de penitência na minha vida. Também continuar com o sentimento, com o coração contrito e humilhado, com o desejo sincero de reparar o mal cometido por uma vida mortificada. Então, o que eu vou fazer? A partir de agora, o meu coração contrito e sincero e humilhado vai desejar profundamente reparar o mal cometido. E como eu vou reparar o mal cometido? Através da mortificação. Ou seja, eu me deleitei no prazer. Agora eu preciso sacrificar os deleites justos. Eu preciso sacrificar a minha carne através dos evitando deleites justos, evitando prazeres justos, para que a minha carne retorne ao processo de santificação. Então, esse é o ato para como confessar pecados mortais. Agora vamos para os pecados mais leves, porém, ainda que não devem ser deixados de lado. Porque há dois tipos de faltas veniais. Só para recordar. Pecados mortais são aqueles pecados que eu faço de livre consciência, pecados graves, que eu faço de livre consciência e que eu faço consciente de que eram pecados. Então há dois tipos de faltas veniais. Aliás, continuando a explicação, se tirar uma dessas três realidades, se torna um pecado venial, correto? Então há dois tipos de faltas veniais. Faltas de propósito deliberado e faltas de fragilidade. Faltas de propósito deliberado são aquelas que eu faço sabendo bem que eu desagrado a Deus, preferindo o prazer egoísta. Então, por exemplo, um exemplo de pecado venial, né? Eu posso, por exemplo, falar um palavrão, xingar alguém, né? Talvez não xingar alguém, talvez seria até um pecado mortal aqui, dependendo do xingamento, obviamente. Dependendo de outros também não seria necessariamente. Xingar não é necessariamente não é necessariamente pecado, né? Existe a diferença entre xingar e falar palavrão, certo? Então a gente precisa ter essa noção. E aí fica ao seu discernimento entender o que é xingamento e o que é palavrão, tá bom? Mas o xingamento, ele é basicamente uma ofensa, certo? Porém, eu estou tentando pensar um pecado venial, exatamente. Passei na frente do Santíssimo e não fiz a vênia. Então, diante do Santíssimo, eu não fiz a vênia, né? Aí eu posso, por exemplo, por fragilidade, eu esqueci, né? Mas eu posso fazer propositadamente. Quer saber? Eu não tenho preguiça de fazer a vênia na frente de Jesus. Então aí você fez de propósito deliberado, por causa de um prazer, porque você quer evitar se ajoelhar por preguiça. Ou pode ser uma falta de fragilidade, as que nos escapam por surpresa, por ligeireza, por fragilidade ou de coragem mesmo, por falta de coragem. E que imediatamente retratamos com vontade firme de não mais cair. Passei na frente do Santíssimo, não fiz a vênia, esqueci. A hora que eu passei, esqueci. Aí eu vou lá, já longe de Jesus,
faço a vênia, peço perdão, alguma coisa, depois de muito tempo, esqueci. Né? Depois de me lembrar, aí eu peço perdão a Deus. Falta de fragilidade. Então, o que é pecado com propósito deliberado? Agora vamos mais profundamente. Qual é a característica deles? Eles são prejudiciais principalmente quando frequentes e cometidos com apego. Então, quando eu tenho apego a esse pecado venial, ele é mais grave. Ainda que seja pecado venial, ele é grave. Estes pecados são laços que nos prendem à terra e nos impedem de voar para o amor divino. Certa vez um santo, se eu não me engano, São João da Cruz, eu posso estar enganado aqui, tá? Eu quase certeza estou enganado. Mas São João da Cruz uma vez disse, né? Eu falo que estou enganado e afirmo categoricamente, São João da Cruz. Não, um santo disse uma vez que um pássaro preso por uma corrente, ou preso por um fio de nylon, ou preso por uma fio de costura que tem fragilidades diferentes, né, que tem densidades diferentes, ainda é um pássaro preso. Então, o pecado, ele nos aprisiona de qualquer forma. Ele nos prende de qualquer forma. Só que os pecados mortais, eles nos matam a caridade, né? A gente ainda continua tendo fé, continua tendo esperança, mas a caridade em nós está morta, ou seja, não estamos ligados a Deus. Se não tiver caridade, de nada valeria. Porém, os pecados veniais, eles ainda nos deixam alçar voos. Então aquele passarinho ele consegue alçar voos, porém não tão altos. Não tanto quanto o Senhor gostaria que ele voasse. Então o passarinho ele tem que estar atento sempre ao que lhe prende. E participar da missa, né? E a gente vai falar sobre isso. Participar da missa para que esses pecados, aliás, acusar esses pecados, lembrar desses pecados, ou talvez até mesmo não lembrar, mas ser perdoado desses pecados, pedir perdão, estar arrependido desses pecados. Deve-se melhorar nas faltas contra a caridade, depois contra a humildade, contra a virtude da religião também. Então eu preciso buscar melhorar na caridade, buscar melhorar na humildade e buscar melhorar também nos pecados contra a religião, contra a virtude da religião. Acusar-se minuciosamente aqui, ó, a palavra minuciosamente, ela requer para o pecado, ela se foca para o pecado venial, porque muitas vezes é fácil, né, ver os pecados mortais em nós, mas os pecados veniais eles têm uma dificuldade maior em nós, e eles ao nos prender, nos limita, e ao nos limitar, o nosso coração fica pesado, e ao coração ficar pesado, ele busca o pecado mortal. Então, por isso o pecado venial ele é tão prejudicial. Porque quando eu estou preso, como esse passarinho, pelos pecados veniais, eu começo a me desgostar. Ah, mas eu queria ir tanto longe e eu não consigo. Eu coloco a culpa em um monte de gente, um monte de coisa, e até mesmo em Deus. Mas o problema é o meu pecado. O problema é o meu pecado venial, que não me deixa alçar voos. E aí eu me desanimo e volto para o pecado mortal. Então eu preciso acusar-me minuciosamente do que eu notei nas causas que me fez cair. Não somente acusar dos pecados, mas acusar também das causas. E também existem pecados de fragilidade. Depois de vencer as faltas de propósito deliberado, vocês estão vendo que a gente está vencendo, né? Primeiro a pessoa venceu os pecados mortais, depois vencer os pecados deliberados, de propósito deliberado, agora vencer os pecados de faltas de fragilidade. Segue-se a luta contra as faltas de fragilidade sem deliberação, ou seja, eu não deixei, eu não tive consciência. Essa luta não é para evitá-los completamente. Então aqui não é uma luta para eu evitar, eu não vou conseguir evitar os pecados de fragilidade, tá?
Nenhum santo venceu antes da morte os pecados de fragilidade. Nós vamos diminuir esse número. Então, quanto mais orações, quanto mais sacramentos, quanto mais penitências, mais eu diminuo. Quanto mais mérito de Deus e principalmente mais graça de Deus, mais eu vou diminuindo esse número desses pecados de fragilidade. Iremos nos ocupar das distrações na oração, das faltas contrárias à pureza de intenção e das faltas de caridade. Então, às vezes, vai ser aquela distraçãozinha na oração que eu deixei, ou pelo menos que eu não vigiei, né? E aqui eu não estou falando, por exemplo, o Papa Francisco, né? Ele disse uma vez que ele dormia, às vezes ele dormia rezando o terço, rezando. E aí um repórter perguntou para ele, mas isso, Deus não fica chateado? E ele falou assim, pode um pai ficar chateado quando um filho dorme nos seus braços? Então, não pode, sabe? Então, assim, a gente tem que lembrar antes que Deus é pai. A gente tem que lembrar que antes Deus é pai. Obviamente, nós acordamos, falamos, Senhor, eu estava falando com o Senhor e eu dormi. Mas não foi de propósito. Às vezes o cansaço bate, tudo mais, tal. Mas a gente, da próxima vez, eu vou me dispor a fazer coisas para não dormir. Então, é nessa disposição que nós vamos mudando. E aí nós vamos percebendo, crescendo aos poucos. E outra vez eu vou cair de novo, vou levantar, vou cair, e assim vou tendo esses pecados que são de fragilidade. Em seu exame de consciência e na confissão, devemos especificar em quais exercícios piedosos nós nos distraímos. Então, por exemplo, deixar de forma mais clara. Quando você já não tiver pecados graves para acusar, quando você já não tiver mais pecados veniais deliberados, de propósito deliberado para confessar, aí você confesse esses pecados de forma mais minuciosa, ou seja, pecados de fragilidade de forma mais minuciosa. Não confesse esses pecados de fragilidade de forma minuciosa e deixe enquanto você tem pecados graves. Enquanto você cultiva pecados de propósito deliberado. Por quê? Porque aí você distrai a si e coloca o foco nos pecados veniais. E o padre vai ver aquilo e vai achar, você é um santinho, né? Passou despercebido aquele pecado mortal. E não pode ser assim. Então, dê foco aos pecados mais graves. Deixou de não ter pecado grave, você foi confessar, dê foco aos pecados deliberados. Deixou de ter pecados deliberados, dê foco aos pecados de fragilidade. Distrações tais como pensar nos estudos, no trabalho, as pessoas que temos conflitos, pessoas que temos afetos, às vezes isso tudo na oração. Eu estou na oração e às vezes eu fico pensando em outras coisas a não ser em Deus. Isso é distração. Claro que eu posso utilizar disso para rezar, mas eu preciso ter um processo de crescimento e entender que a oração foi feita para falar com Deus. Vamos agora entender como ter bons frutos nas confissões dos pecados mortais. Bom, então nós precisamos ter resoluções firmes e concretas. Firmes, concretas, determinadas e pontuais. Ao fim de cada confissão, trarão enormes frutos. Então, essas resoluções, eu caí num pecado mortal, confessei. O que eu vou fazer? Vou fazer uma resolução. Olha, a partir de hoje, eu não faço isso, isso e isso. Causa daquilo que me levou a esse pecado. A partir de hoje, eu não me coloco em tal situação. Contanto que sejam proporcionais e diretamente relacionadas às faltas cometidas. É o remédio.
Então, ninguém toma remédio para dor de cabeça para tratar câncer. Ninguém toma remédio para câncer para tratar dor de cabeça. Então eu preciso... E aqui eu não estou falando só de gravidade, eu estou falando de espécie também da doença, né? Claro que pode ser comparado ali à gravidade, mas pode ser comparado também à espécie da doença. Remédios para câncer não tiram a dor de cabeça, né? Não tiram. Então, remédio específico para o pecado que você cometeu. E na confissão seguinte, informar ao confessor que havia tido tais resoluções e se foi ou não fiel a tal resolução. Claro, obviamente, se você está na confissão, se você não foi fiel a essa resolução. Então eu disse, caí no pecado. Vamos lá, vamos no processo então. Caí no pecado mortal. Me arrependi, confessei. Confessei, fiz uma resolução. Não fazer mais isso. Não ir para tal lugar que me levou ao pecado. Foi lá naquele lugar que eu cometi o pecado. E aí, um dia, eu fui naquele lugar. Esqueci da promessa e fui naquele lugar. É uma promessa que você faz a você. Você esqueceu e foi naquele lugar. Não pecou, mas saiu daquele lugar com a vontade de pecar. Saiu daquele lugar com a vontade de pecar. Vai no padre e quando na próxima confissão, diga ao padre, olha padre, eu fiz essa resolução para não ir a tal lugar e eu acabei indo. Não pequei, mas eu me coloquei em ocasião de queda. Eu poderia ter pecado, porque eu sei da minha fragilidade. Humildade. Eu sei da minha fragilidade. E apresente de forma humilde um coração. E assim nós ficaremos mais atentos às quedas pequenas e principalmente às grandes. E principalmente às grandes. Nós ficaremos atentos nos pecados mortais. Para ter bons frutos nos pecados veniais. É preciso insistir na contrição e no bom propósito da confissão, pedindo com insistência a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, caí no pecado mortal, confessei. Caí em pecados veniais, somente pecados veniais, confessei. O que aconteceu aqui? Algo que precisa acontecer e principalmente aconteceu muito comigo, às vezes acontece ainda e pode acontecer com você. Você saiu da confissão e você se sente um super-herói, um super-homem, forte, e você realmente está limpo, né? Sem pecados. Mas o coração deve continuar contrito. É o coração da Virgem Maria, porque olhou para a sua pobre serva. Então o coração da Virgem Maria, que não teve pecado, ele é um coração contrito, quanto mais o nosso deve ser. Então o nosso coração deve ser contrito. E devemos pedir isso por Deus e por nós mesmos. Por Deus, pois o pecado, por menor que seja, ofende a Deus. O que eu falei, do fio de nylon, do fio de costura que ofende, que prende a nossa vida. Isso ofende a Deus. E por amor a Ele, devemos evitar qualquer pecado que seja. O pecado, então, é uma ingratidão, além de uma ofensa, é uma ingratidão a Deus. É uma resistência à sua vontade. Deus me quer alçando voos. Se eu me prendo, eu não chego até Deus. E Deus, Ele, além da vontade dEle não ser feita, qual que é a vontade dEle? A minha salvação. Eu não estou sendo salvo. Eu não estou alçando voos. E eu não estou oferecendo o que eu deveria oferecer em gratidão. Eu deveria oferecer a minha liberdade para amar e adorar a Deus. E eu não estou sendo livre. Nossos pecados tornaram o cálice que por nós Jesus tomou no Jardim das Oliveiras, um cálice amargo. O cálice que Jesus tomou, melhor dizendo, ele se tornou mais amargo por conta dos meus pecados, ainda que sejam veniais. E devemos confessar também os pecados veniais, né? E ter bons frutos dos pecados veniais, e devemos pedir
que sejamos perdoados os pecados veniais por nós também. Por quê? Porque o pecado venial não nos tira da amizade com Deus. Então nós somos amigos de Deus ainda, mas nos torna menos íntimos e menos ativos também no amor. É aquela pessoa, tá em casa, ele ainda tá em casa, mas ele tá quieto no canto dele. Ele não tá ali, sabe, ajudando, próximo de Deus, aos pés de Cristo. Não, ele tá na casa, mas ele tá distante. É aquele... É o Judas, né, que antes de pecar ali, que ainda está naquela tentação. E quanto mais longe de Deus, mais perto de cair nós estamos. O pecado venial, ele paralisa, ele entorpece nossas atividades espirituais. Então, não é que nós ficamos cegos, mas a nossa visão fica turva. Não é que nós ficamos parados, mas o nosso joelho começa a endurecer. Então, existe essa diferença. O pecado venial ele vai fazendo isso nas nossas vidas. Ele é como se fosse... Eu acho que a melhor definição que eu já vi de pecado venial é essa. É essa que eu vou falar agora. Além do fio, eu quero que você fique com essa também. O pecado venial é uma poeira que não interfere no mecanismo, mas que com o tempo e com grande quantidade, ele pode levar a menor atração e eficácia nossa oração e intimidade com Deus. Vamos lá. Se você entra numa casa que está funcionando, o banheiro dela está funcionando, ela tem energia e tudo mais, mas ela está empoeirada. Lhe agrada entrar numa casa assim? Não. Numa casa suja, ainda que ela esteja funcional, ainda que ela tenha teto, que ela te dê abrigo, que ela te dê um lugar mais quente para você dormir, né? Ela ainda não te agrada. Então, o pecado venial, ele é essa poeira que não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Mas Deus ainda habita no nosso coração. Porém, será que é justo deixar Deus viver na poeira? Será que é justo Deus viver na sujeira, nessas pequenas sujeiras do nosso coração? Confessar pecados veniais é semelhante à pessoa que todos os dias limpa a casa e não deixa a poeira acumular nos móveis. Todo dia ali passando espanador, todo dia passando pano, todo dia limpando todos os cantos, principalmente onde você sabe que mais empoeira. Então, e nossa oração, ela deve ser voltada para entender aonde há poeira, aonde existe essa poeira. E para finalizar, nós vamos falar de como acusar, por que acusar pecados mortais que já foram confessados. Talvez você ainda... Lembra que eu disse que você precisa ter sempre contrição para confessar? Até mesmo quando só for confessar pecados veniais. Você precisa ter contrição também para confessar esses pecados. Só que muitas vezes essa contrição a gente não sente que é tão pecado assim, né? Por exemplo, essas poeirinhas, a gente não sente, isso aqui não faz falta, isso aqui não é... A gente fica com esse pensamento. Mas quando eu lembro que não é justo Deus viver numa casa empoeirada, quando eu lembro disso, eu falo, olha, uma vez essa casa estava destruída e Deus a consertou quando eu confessei os meus pecados. A destruição da casa é o pecado mortal, a poeira é o pecado venial. Então eu preciso voltar àquela contrição daquele dia, de saber de onde Deus me tirou e acusar os pecados. Olha, Senhor, eu falo pro padre, melhor dizendo, Padre, esse pecado eu já confessei, mas eu quero confessá-lo de novo, porque eu me arrependo, porque eu sei de onde Deus me tirou e eu não quero voltar para lá. Então não é acusar os pecados, não é confessar, mas é dizer, eu já fui perdoado
mas eu estou contrito. O meu coração precisa dessa contrição. Então, acusar pecados mortais já confessados pode ser útil para ter um coração contrito, como quando foi confessado. Ou seja, eu confessei aquele pecado, tinha um coração contrito quando confessei aquele pecado. Talvez eu não tenha mais o pecado, mas eu preciso ter um coração contrito. O coração contrito precisa ser mantido em mim. Deve-se tomar cuidado na rotina e na negligência para evitar que transforme a acusação numa fórmula vã, ou que não se preocupe com o peso dos pecados veniais. Ou seja, eu vou lá, confesso, e aí lembra que eu falei para você quando é um processo, né? Deixei de cair em pecados mortais, deixei de cair em pecados deliberados, aí eu começo a confessar de forma mais minuciosa os pecados veniais de fragilidade. E aí eu não posso, por exemplo, mascarar um pecado, ou melhor, a contrição do pecado grave por conta de e esconder o pecado venial. Principalmente se for pecado deliberado, pecado venial deliberado, tá? Então assim, a confissão será um poderoso meio para a alma se desembaraçar do pecado e progredir na vida, na virtude e na vida cristã. Amém? Então, nós encerramos por hoje. Hoje foi um pouquinho mais curto. E espero que você possa, na sua próxima confissão, apresentar de forma mais concreta. Obviamente que existem outras coisas que incluem a confissão. A gente não vai entrar em outros detalhes da confissão. Mas, basicamente, é entender que a confissão ela precisa de alguns passos. Antes eu preciso me arrepender. Depois eu preciso fazer um exame de consciência. Aliás, fazer um exame de consciência e me arrepender. Então, primeiro passo, fazer um exame de consciência. Depois me arrepender. Depois ir até o padre e confessar humildemente os meus pecados. Depois ser absolvido pelo padre. Ou seja, o padre falar a fórmula. Eu te perdoo, te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por fim, fazer a penitência que lhe foi imposta. Certo? Então é isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.